Há quem diga que o chocolate faz bem para a saúde, enquanto outros o consideram um vilão. Mas será que dá para a gente separar dessa forma? Quem vai falar comigo sobre isso é a nutricionista Laís Serafim Ribeiro, que está aqui no estúdio para tirar essas dúvidas. Inclusive tem gente que se diz viciado em chocolate, né? Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar desse assunto tão gostoso aí do nosso dia a dia. Com certeza, viu? E eu quero saber isso. Dá pra gente separar dessa forma, colocar em duas caixinhas ali? Ou é vilão, ou é mocinho da nossa dieta? Como que a gente pode classificar o chocolate? Então, como praticamente tudo na nutrição, equilíbrio de quantidades é fundamental, mas de fato existem composições de chocolates que o tornam um vilão ou mocinho e trazem os seus benefícios. Então, quais são esses tipos de chocolate? Tem muitos tipos, né? E quais são os que a gente deve escolher, deve priorizar na nossa dieta? A ideia da escolha do chocolate é priorizar os mais amargos, que têm uma maior porcentagem de cacau, porque o grande benefício está justamente no cacau. Então, os chocolates meio amargos, 70%, acima de 50%, já são mais interessantes para a saúde. Os outros acabam não tendo tantos benefícios em relação à porcentagem de cacau e à ação benéfica realmente que teria no organismo. Então, a gente pode dizer que quanto mais doce for aquele chocolate, menos benéfico ele será. Exato. E a quantidade? Exato. Até porque quanto mais doce, outros ingredientes são adicionados e aí é que entra o problema. A quantidade é muito relativa, porque não existe um consenso sobre a quantidade diária de chocolate para trazer realmente um benefício, mas o indicado é que o chocolate não seja uma refeição, ele venha sempre como acompanhamento, como uma sobremesa, como parte de um lanche, junto com outros alimentos, porque isso vai trazendo realmente o equilíbrio que a gente precisa. E pode comer chocolate todo dia? Em quantidades equilibradas e de boa qualidade, é possível comer todo dia. Olha só, então, você aí de casa não precisa abrir mão do chocolate, não. Só escolha o melhor chocolate para você. E tem a questão do paladar que a gente pode acostumar, né? Exato. A pessoa às vezes não gosta muito do chocolate um pouco mais amargo, mas quando a gente consome esse tipo de doce dessa forma, a gente vai aprendendo a gostar. Eu tenho essa sensação, viu? O nosso paladar é extremamente adaptável em qualquer fase da nossa vida. Começar com pequenas porções, com outros alimentos juntos, pode ser interessante. Por exemplo, se a pessoa não tiver uma restrição específica, principalmente a questão ali dos carboidratos, um diabético, que seria o principal ponto, frutas desidratadas junto com porções pequenas de chocolate, 70%, podem ser interessantes, porque a gente trabalha o amargo do chocolate com o seu benefício, ao mesmo tempo tem ali um alimento doce, então ajuda a equilibrar e se acostumar com os sabores diferentes. Tá certo. E quais são os principais benefícios que o chocolate pode oferecer para o nosso corpo? O chocolate, o cacau em si, ele é rico numa substância que a gente conhece muito, fala muito na nutrição, que são os flavonoides. O que é isso? São substâncias que lá na planta ajudam essa planta a permanecer bem, crescer e se desenvolver saudável. E no nosso organismo é antioxidante, anti-inflamatório, ajuda a regular colesterol, tem um efeito protetor em relação às doenças cardiovasculares. Então, o antioxidante tão falado por aí, né? Previne morte celular, ajuda a manter as nossas células mais saudáveis e contribui para uma longevidade também. Então, é mais ou menos nesse caminho de longevidade, de prevenção de doença que o chocolate é benéfico. Entendi. Então aquela história de que o chocolate pode, de alguma forma, contribuir para o surgimento de doenças cardíacas, por exemplo, essa história não é verdade. Essa história não é verdade pensando no chocolate de boa composição. Se torna uma verdade quando a gente fala daquele chocolate industrializado, que não tem a gordura do cacau como fonte de gordura, que tem muito açúcar. Aí pode ser um problema sim. Mas o chocolate de boa composição, ele é um protetor. Regulação de colesterol, de pressão arterial, realmente acontece de forma legal para o nosso organismo. E é verdade que o chocolate pode fazer bem para o cérebro? É verdade. A sensação de prazer que a gente tem de comer o chocolate, ela se deve muito àquele derretimento da gordura do cacau mesmo, que a gente tem a manteiga de cacau, né, como composição. E essa questão de deixar derreter na boca e de consumir pode elevar os nossos níveis de serotonina. Então, é até um antidepressivo, digamos, né? Então, é verdade. E também o chocolate em si, ele tem um pouquinho de cafeína. Então, a questão de disposição, energia,
do despertar, pode ser interessante também. Certo, então a gente pode dizer também que tem que tomar cuidado com a hora que consome o chocolate, porque a pessoa, em alguns casos, pode ter problema com sono. Sim, o teor de cafeína do chocolate é bem menor do que de outros alimentos. Mas, de fato, como tudo na vida, a gente precisa de horário, de equilíbrio para poder colher os benefícios. Certo. E como que a gente pode escolher os chocolates ali lendo os rótulos? Você já falou que o ideal é que seja o chocolate mais amargo. No rótulo ali tem essa especificação? A que mais a gente precisa se atentar na hora de comprar? Tem sim. É interessante que a leitura do rótulo seja feita de modo que os primeiros ingredientes sejam realmente vindos do cacau. A pasta de cacau, a massa de cacau, que às vezes vem escrito dessas duas formas, mas é uma similaridade, a manteiga de cacau e comumente existe o açúcar ou um adoçante natural. Aqui no Brasil, no mercado, a gente ainda não tem chocolates que se restringem realmente à pasta e à manteiga de cacau, até pela questão do amargor. Então, 3, 4 ingredientes, uma composição mais limpa é mais interessante. O básico é manteiga de cacau, pasta de cacau e um açúcar ou um adoçante. Adoçante, prefiro sempre os adoçantes naturais e isso vai ser mais legal. Adicionalmente, é comum ter ali um leite vegetal, um leite de vaca, mas evitar principalmente os chocolates que o açúcar é o primeiro ingrediente, evitar os chocolates que têm gordura hidrogenada, porque eles estão colocando ali outras fontes dentro, e os conservantes estabilizantes que vão engordando a lista ali de ingredientes. Tá certo. E, rapidamente, para a gente finalizar, quero saber se é verdade que o chocolate causa essa dependência que tanta gente fala. Tem gente que brinca com isso, diz que é chocolatra, né? Isso aí, pode mesmo ser verdade? Essa dependência do chocolate, ela é muito mais associada ao açúcar do que ao cacau, ao chocolate em si. Porque, de fato, existem chocolates que têm um teor de açúcar muito alto. E o açúcar, existem sim estudos que o cérebro pode se tornar um pouquinho dependente dele, então pode acontecer. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. E as crianças, como que a gente controla? Porque as crianças, se deixar, vão querer comer chocolate todo dia, toda hora, né? Eu sempre brinco até com os pacientes que as crianças, elas não vão sozinhas até o supermercado comprar. Então, o exemplo da família é fundamental. A criança vai comer o que tem em casa. Então, se o chocolate que tem em casa, ele é de uma qualidade melhor, as crianças vão comer um chocolate de qualidade melhor. E entra na mesma lógica do adulto, da oferta fracionada, como sobremesa, como parte de um lanche, para poder trazer realmente esse equilíbrio. Tem que impor limite. Muito obrigado, viu, pela presença aqui, por falar sobre esse tema tão saboroso para todos nós. Difícil achar alguém que não gosta de chocolate, né? Difícil. Sei que tem gente que não gosta, mas é difícil. Obrigado, viu, doutora? Eu que Até a agradeço. próxima. Até.